Pode ser? Enquanto isso... Pode ir. Vocês sabem quantos livros Paulo escreveu? No Novo Testamento são 27 livros, não são? Todo o Novo Testamento. Paulo escreveu quanto? Pelo menos 13 livros ele escreveu. Nós estudamos 3 meses atrás sobre o livro de quê? Aos Gálatas. Ele escreveu na carta. Agora nós vamos estudar sobre a carta que ele escreveu a Roma. Porque você lê assim na Bíblia, Romanos. O que é Romanos? Romanos é Roma, tá? Carta que ele escreveu aos crentes de Roma. E a razão desse estudo foi o que aconteceu há 500 anos atrás. O que aconteceu 500 anos atrás? Que a mídia não deu nenhum ibope. Só falou assim, estamos completando não sei quantos anos de reforma. O que aconteceu na reforma? Vocês sabem? O que o mundo descobriu? O que o mundo descobriu? Foi um grito, a falta de ética. Nossa! Cara. Daqueles que comandavam, e daqueles que achavam que comandavam o poder, ou a representação, ou a procuração de Jesus Cristo para nós. Não tenha dúvida, foi um grito. Que mais? Pegando cola, hein? Pegando cola, né? Não estou não. Mas exatamente não, isso. passou quinta-feira. Não estou não. Ah, sim. Mas foi ótimo. Não, mas Viu? antes dele vir... Que bom que ficou na cabeça, né? Antes dele vir, eu já tinha começado a fazer a reforma. Que coisa boa. Viu? 500 anos dessa reforma, onde as pessoas descobriram, através de alguns poucos reformadores, que a gente não paga. Porque cada vez que pagava uma moeda, a igreja dizia que a alma saía do purgatório. Eu pago e a alma sai do purgatório. E aí, de repente, aquele homem, né? Ele vai à igreja de... Qual é o nome daquela igreja? Quem se lembra? Wittenberg. E aí ele crava na porta da igreja. Pá, 95 teses, né? Essa porta original não existe hoje não, tá? Mas existe hoje uma porta lá de aço, de metal, sei lá o que é, que você vai lá, você olha de frente e está lá escrito as 95 teses. Ah, isso aqui. E ele descobre, sabe como? Na verdade, em 1511, quando ele vai a Roma, e lá em Roma ele sobe aquela escada santa. Essa escada que fica na catedral da igreja São João Laterano. Quando você vai a Roma, do lado da catedral, tem uma escada, 28 degraus, e você sobe essa escada. Se você quiser subir essa escada, tem que ser de joelhos. Todo mundo sobe essa escada de joelhos. Lutero foi lá, subiu essa escada, estava subindo a escada de joelhos, 28 degraus, e de repente vem na mente dele, sabe o quê? Romanos 1:16, que diz assim, que diz o quê? O justo viverá. Aí, meus amigos, o justo viverá pela fé, fez o camarada levantar, pensar, o que é que eu estou fazendo isso? E aí ele vai descobrindo as coisas. Eu quero ler com vocês aí o que vocês têm no verso para memorizar a lição. Quem é que poderia ler? Verinha, você pode ler o verso para memorizar aí, Vera? Primeiramente, dou graças. Onde está isso, galerinha? Fala o verso. 1:8. Romanos 1:8, isso. Mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. O que Paulo descobriu? Porque o livro de Romanos não foi só importante, meus amigos, para Paulo nem para Lutero não, viu? Não foi só não. Isso é importante para todos, porque ele espalhou, conforme o pastor disse aqui na quinta-feira, isso tomou uma proporção, invadiu o mundo e as pessoas descobriram que elas não precisavam pagar. Aliás, Lutero tinha uma implicância com John não sei o que, esqueci o sobrenome do camarada, nem quero lembrar mesmo. Esse camarada dizia que ele tinha créditos de santidade, então ele vendia os créditos dele para quem era pecador. E cada vez mais... É o banqueiro? É o banqueiro, exatamente. E ele enchendo só o bolso, o bicho se tornou um banqueiro. A igreja se tornou riquíssima. Igual os nossos políticos. Maiores, é exatamente isso. E ele descobre da Bíblia que quando você comete algum pecado, basta que você vá até Jesus e peça perdão e ele intercede por você diante de Deus e está tudo resolvido. Não é muito mais fácil assim? Serginho, é por isso então que essa questão da barganha é uma questão cultural.
né, que foi sedimentada, porque eu sendo bonzinho, eu estando com meus joelhos tudo rebentado e ficar ajoelhado na igreja, eu, por essa barganha, eu tenho os créditos. E não é nada disso. Nada disso. Você tem crédito porque primeiro que você está aqui. E segundo, porque não é nada pago. E terceiro, eu não preciso de intercessor para falar com Jesus Cristo. Eu falo diretamente. Eu tenho uma internet. Então você não precisa ir de homem nenhum. Não, não é isso. Não, mas a Bíblia fala em Mateus capítulo 6 que quando você quer falar com Deus, você entra na sua porta ou abre a sua janela. Já abre a sua janela? Muitas vezes, acorda de manhã, quando ele abre a janela, aquele arzinho, você abre ali, fecha os seus olhos e você fala com quem? Com seu pai, que te vê em secreto. E teu pai que te vê em secreto, te recompensa, te ouve, né? Serginho? Sim. Interessante é o seguinte, há 55 anos atrás, meus avós estavam vieram da Itália, né? Pós-guerra. E ficaram ali em Leopoldina, zona da Mata. E ali meu avô e tal, colocou as filhas no colégio de freira, né? E pagava com metade do encapado, que era o pagamento. Ele tinha um açougue. E a igreja, ali, era lá no finalzinho, tinha interessante, uma rua principal, a igreja bem na frente. E meu avô e minha avó, todo dia, aquela messinha lá, às 6 horas da noite e tal, eu fui com eles, então eu ia com aquele braço com a velha lá, e eu atrás, e aquele casalzinho, chapéuzinho e tal. E quando chegamos na igreja superlotada, não tinha vaga para sentar. Mas meu avô, ele direcionou, estou seguindo, bom netinho sempre, né? Eu vi um banco completamente vazio. Meu avô tinha pago para aquele banco. Ninguém sentado naquele banco. Estava escrito naquele banco ali, família Zambrano. Interessante, né? É família poderosa mesmo, né? Aqui não é poderosa, mas ele comprou o banco, né, e ninguém sentava. Interessante que naquela época ainda, ficava ali aquele negócio, era um negócio assim, né? E o respeito, a compra ali daquele banco, eu fiquei espantado com aquilo. Eu nunca mais tirei da minha mente aquela situação. Você está vendo a situação como... E era assim a igreja católica, era como você pagava, porque os pecados eram também pagos. Você sabe que quando eu fui campeão pelo Fluminense, em cima do Cruzeiro, e que campeonato mineiro que nós jogamos? Faz tempo isso. Depois a gente volta a falar. Ele gosta de me desestabilizar. Sabe o que o Fluminense fez? Levou a gente para a igreja da Penha, para a gente subir a escadaria do joelho. Todos os jogadores técnicos, a comissão técnica não sabia, mas nós enrolamos um monte de pano aqui no joelho. Eu falei, o quê? Vou enrolar um monte de pano aqui no joelho e subir na maior facilidade, não todas. E sem sentir nada, sem estar em marca. E os outros falaram, tem que ficar marca no joelho para a gente pagar isso aqui. Eu estava cheio de pano aqui no joelho, mesmo em cima, subindo esse cara, e todo mundo batendo foto. Então, é isso. Mas quem falou que precisa disso, gente? Quem é que disse? Quando Paulo escreveu essa carta para os romanos, eu quero revelar uma coisa para vocês. Ele nunca tinha ido a Roma. Pior, Roma já tinha igrejas. Ele estava em Secreia. Secreia era uma cidadezinha que fica muito próximo de Corinto. Corinto é uma cidadezinha que fica lá na Grécia hoje. Quando você, uns 50 quilômetros, 70 quilômetros, quando você anda lá, você vê as ruínas de Corinto ainda hoje, tá? Então, quando Paulo escreve, de todos os cantos que Paulo abriu, igrejas, grupos como esse, as igrejas eram abertas em casas. Preciso que vocês saibam disso. Casas como essas, em torno, no máximo, 50 pessoas. Ele não queria que ficasse mais do que isso, para que os problemas não fossem maiores. Então, ele abria as igrejas, mas em Roma não foi assim. Em Roma já estava aberto. Então, tem um propósito aí. Nós temos que descobrir qual foi o propósito disso, o pano de fundo, o que ele queria para levar o Evangelho para este lugar. Tá? E que lições nós temos que aprender nessa carta. Você queria dizer, falar? Eu vi você levantando uma coisa, falar. A reforma, ela tem uma repercussão grande Sim. hoje, principalmente por esse novo Papa.
esse novo Papa, na realidade, ele está fazendo uma reforma no sentido de colocar abertamente todas as dificuldades que a igreja está tendo e está, inclusive, em decorrência disso aí, está fazendo um estudo com relação à pedofilia, com relação à questão do banco do Vaticano, do seu disco, isso aí tudo sai na mídia, não estou inventando nada. Olha, vocês vejam que quando Paulo escreveu essa carta, era mais ou menos o ano 58 depois de Cristo, e a igreja de Roma, ela não tinha dificuldades diferentes das nossas. Nada diferente. Então é por isso que quando a gente estuda a Bíblia, quando estuda a lição, essas cartas, a gente precisa ver o que Deus deseja para a nossa vida. Como Ele gostaria de participar das nossas lutas diárias, como Deus gostaria de participar das soluções dos nossos problemas, e a única maneira de nós fazermos isso é o estudo da Bíblia. Tá? Você precisa ver os conselhos de Deus para você. Quando você está estudando a lição, quando você está estudando a Bíblia, você tem que ver onde Deus quer te ajudar, você precisa ver isso. Se você não vê, então o teu estudo é só para conhecimento, nada vai te adiantar. E tudo que você vai aprender, você vai usar contra alguém, contra os seus semelhantes. Sabia disso? Se você estuda a Bíblia só para o seu conhecimento, você vai usá-lo contra mim. Qual é o conselho de Deus para você? Quando você lê a Bíblia assim, o que Deus está querendo me dizer? O que Deus está querendo me ensinar? Eu, quando estou estudando assim, eu vou pregar para o jardim? Nada. Estou fora vocês. O que Deus está querendo me ensinar? Eu estou sempre querendo, esse texto, esse sermão vai ser para mim, esse estudo vai ser para mim. Eu tenho que dizer isso para mim, entende? O que está ensinando para nós? O que essa lição está dizendo? Quando Paulo escreve para essa igreja, ele tinha intenção de ir para a igreja de Roma. Quando você lê o capítulo 16, vocês vão poder fazer isso em casa, em Romanos capítulo 16, Romanos capítulo 25, 26, são maravilhosos. Você vai ver que o interesse de Paulo é chegar na Espanha, que não tinha igreja, não tinha. Então ele pergunta, ele quer ir, e sabe o que aconteceu? Ele planejou tudo. E tudo que a gente planeja, e a gente quer fazer da nossa forma, e Deus não está em primeiro lugar, sabe o que acontece? As coisas mudam. As coisas mudam. Porque aí eu lembro que o Eliezer disse da Helena, foi exatamente o que aconteceu com Paulo. Paulo estava em Jerusalém e ele foi para Corinto. Ele escreveu essa carta de Corinto, tá? E ele reúne todos os alimentos e roupas e leva para os pobres de Jerusalém. Muitos pobres. Quando ele chega em Jerusalém, sabe o que aconteceu com aqueles que eram seus parceiros? Sabe o que aconteceu? Prenderam ele. Prenderam ele. Ele ficou preso. Então, ele tinha ideia de viajar para Roma. Ele não foi para Roma. Ele ficou preso em Cesareia. Eu tenho que dizer esse contexto histórico para você. Ele ficou preso em Cesareia Marítima. Israel tem 2 Cesareias. Lá no norte de Filipe, que vai para Damasco, onde ele se converteu, e tem a Marítima, que é ali no porto onde você fica, um lugar lindo, maravilhoso, onde outras pessoas se converteram. Paulo ficou ali 3 anos preso. Mas ele tinha um plano de fazer a vontade de Deus lá em Roma. E Deus falou assim, não é assim que eu quero que você faça, eu quero que você faça diferente. Você tem que entregar nas minhas mãos. Não adianta, rapaz, você conhecer a palavra de Deus, se você não permitir que as coisas eu acho através de você. Paulo era um poliglota. Paulo conhecia tudo, entende? Ele estudou nas melhores faculdades, mas se ele fazer sozinho as coisas, não funciona. Não funciona quando você estuda. Sabe o que aconteceu com ele? Foi preso. Mas ele ia fazer a vontade, foi preso. E lá preso, sabe o que ele fez? Ele escreveu as cartas dele. Escreveu diferentes. E sabe o que aconteceu lá em Roma? Aliás, antes de ir para Roma, ele pede assim, eu quero ir até César, eu também sou romano, eu quero ir a César. E sabe como ele foi? Obrigado. Vocês vierem passar a lição aqui, vocês ganham isso aí. Se vocês não vierem, nunca vão ganhar ninguém também. Aí, lá em Cesareia Marítima, ele disse assim, eu quero julgar, eu sou cidadão romano, é assim mesmo, eu quero ser julgado por César. Aí ele foi levado a César e foi condenado também. E lá, eu quero que vocês saibam assim, no caminho
de Israel para Roma, ele pegou um navio, porque não tinha carro e nem tinha avião. E sabe o que aconteceu com esse navio? Sabe o que aconteceu com esse navio? Acabou. E sabe quantas pessoas morreram? 0. E sabe onde ele foi parar? Na ilha do governador não, ele foi parar na ilha de Malta. E quando ele chegou na ilha de Malta, no escuro e no frio, eles precisaram acender uma fogueira, certo? E estava ele acendendo a fogueira. Sabe o que veio parar aqui na mão dele, assim agarrado? Serpente. Sabe o que aconteceu? Sabe o que ele fez? Sacudiu e ela caiu. E dali ele foi para Roma. Se ele vai para Roma contar as histórias, a carta que ele escreveu e a intenção de Jesus, 0. Ele não ia conseguir nada. Nada. Primeiro que os caras não gostavam dele. Não gostavam da história que ele sabia que ele era, que ele fazia e tudo mais. Porque em Roma estavam aqueles convertidos lá do Pentecostes. Homens estavam firmes ali e sabendo da história daquele camarada, que esse cara veio fazer aqui, isso aqui. Ele não conseguiria nada. Mas ele escreve. Ele chega em Roma e os judeus vêm, os judeus romanos vêm, como ele foi tratado, como ele foi injustiçado, e pela história de sofrimento dele, eles se convertem. Entenderam? Os caminhos de Deus como são? Esses são aqui, ó, como é que eu fico? Arrepiado. Porque os caminhos de Deus, eles não são os nossos caminhos. Né? Isaías 55 diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Às vezes a gente planeja tudo, eu planejo tudo nos inícios. Esse ano eu queria isso, queria aquilo, tudo mais. E tudo que eu ganhei foi um câncer. Um câncer para eu aprender assim, às vezes você precisa entender que eu estou no controle de tudo. Você não precisa resolver tudo sozinho. Estou no controle. Mas eu também te curo, eu te aviso. Eu só quero que você entenda que eu sou o Senhor que sara. E eu sou o Senhor que ouve. Porque 2 Crônicas diz assim, ó, tudo que se for dito aqui nessa casa, tudo que vocês falarem, eu ouvirei, se vocês se humilharem e orarem. Na tua casa ou na minha casa, se você se humilhar e orar, Deus fala assim, eu vou ouvir. Se humilhar assim, eu tenho que entender que não sou eu quem vai resolver. Eu vou pedir a Deus um sapato. Mas eu chego durante a semana e eu compro um sapato. Não, você não faz isso não. Você tem que esperar. Qual o tipo de sapato que eu vou ter que usar? Qual a marca? Qual é isso aqui? Tudo Deus tem que participar de você. Paulo queria fazer a obra dele como eu também quero, como vocês também querem. Mas tem que ser, até a obra de Deus tem que ser da forma dele. Se ele vai para Roma, o nego bate a porta nele, na cara. Sabe o que aconteceu com ele? Teve que ser preso, transferido, naufragou, foi picado, sofreu isso e aquilo. Ninguém, sabe por que ninguém morreu? Porque ele orou no navio e disse assim para o comandante, não se preocupe, porque ninguém vai morrer. Porque ele está maluco, ninguém vai morrer. Ninguém morreu. Ninguém morreu, sabe por quê? Ele sabia quem queria. Então, quando eu tive, eu disse assim, Senhor, eu não sei resolver o meu problema, o Senhor sabe, estou nem aí, o Senhor resolva. Eu vou continuar fazendo o meu trabalho. Você precisa confiar. E quando você estuda a palavra de Deus, é assim que nós temos que fazer. A lição da semana fala exatamente isso. Paulo foi, mas ele foi atrasado um pouco para que Deus pudesse ensiná-lo como ele devia chegar lá. E quando ele chega lá, o sofrimento de Paulo foi que converteu as pessoas. A história de Paulo foi que converteu. A injustiça com que os romanos trataram Paulo foi que converteram as pessoas. Tá certo? Porque a igreja já tinha sido fundada por Áquila, ou Aquila e Priscila. Se vocês vão ler aí, capítulo 16, vão ver que Áquila e Priscila estavam lá já. Ou não, foram fundadas por outros judeus. Não foi fundada por Paulo. Durante essa viagem ele sofreu tudo isso aí. E sabe a lição que nós aprendemos? Muitas vezes as coisas não são como nós queremos. Muitas vezes. Né? E sabe o que acontece? Nós ficamos chateados. Porque parece que Deus não se preocupa conosco. E a nossa chateação, muitas vezes, nós não levamos para Deus, nós levamos para os nossos semelhantes. Aqui não me satisfaz mais. O meu trabalho me impede. A Edna falou que estava muito cansada. Eu também fico muito cansado de chegar aqui. Eu fico muito cansado para estar aqui numa segunda-feira, numa quinta-feira. Ainda na segunda-feira eu ainda cuido do meu joelho e não posso estar aqui. Mas muito em breve vou estar.
mas eu fico louco para não estar aqui. Louco para não estar, porque o meu corpo pede para não estar. Entende? Mas quando eu chego aqui, aí o Claudio diz assim, eu reponho a gasolina que eu perdi durante o dia. Então, quando nós vemos essas coisas durante a semana acontecerem, a gente pensa assim, eu preciso que Deus nos dê energia, força, poder para não me contaminar com as coisas que vão aí. E como é que eu posso salvar mais? Vamos lá. Quero a participação de vocês, aliás. Não é fugindo, não, mas nós temos que aproveitar tudo aquilo que o Senhor quer dizer para nós. Eu queria que você repetisse para os irmãos o que você falou sobre a sua dor no sábado, no domingo que você esteve aqui. É importante para mostrar como Deus é. Olha, meus amigos, é uma coisa que me deixa louco e as pessoas não sabem muito da minha vida porque eu não suporto a autopromoção. Mas Paulo vivia a vida dele, sabe qual era a pregação de Paulo? Era o que Deus tinha feito por ele. Então eu vou dizer para vocês o que, depois da minha cirurgia, eu devia ficar um mês desligado, tudo o que eu queria. Uma semana em casa eu já não suportava mais. Eu tenho um pouco de vício, negócio de trabalho, já não suportava mais e tudo mais. E eu me doía muito. Aí fui no médico com a Sandra, né? E ele me mostrou os braços, porque eu operei com robótica. Esse braço entra em você, 3 braços, e a gente tem que mexer, tem que desligar isso, empurrar para cá, empurrar para lá. E quando fecha, dói muito, porque vai ver, cara, né? Estende, muito gás e tudo mais. Doía muito, eu andava curvado. Curvado, doía as costas, tudo doía, até sábado à noite. Eu falava assim, eu não estou suportando. Ela me chamou para brincar com os irmãos, eu não vou ficar em casa, me deixa aqui na cama. E meus cunhados foram, me deixa mais aqui, tranca a porta para o meu cunhado nem entrar. Nem entrar. No domingo, a gente tinha aqui a nossa obra. Nós vamos ter um batismo aqui do João Batista, né? E eu achei muito bonito da parte do Eliezer, do nosso líder. Eu pensei, vou furar lá fora, vou limpar, tal, vou botar uma caixa d'água, vou fazer um negócio muito bonito. Vocês verão como vai ser. Já está quase tudo pronto. E nas obras da igreja que eu participei, eu quero estar junto, quero sujar a mão, quero fazer tudo. E eu falei, Senhor, eu vou para lá. Não, você não pode ir, eu vou para lá, porque a palavra de Deus diz assim, se você cuida de mim, das minhas coisas, eu cuido das suas coisas. E eu vim para cá. Pude fazer alguma coisa? Pude nada. Pude ficar encarnando, como é que pode? Eu vi um senhor de 90 e tantos anos trabalhando, pegando peso e tudo mais, né? E aí eu fiquei vendo as coisas assim, Senhor, vai sair o que vai sair daqui? Um batismo, um lugar para nós descansarmos, conversarmos, almoço e tudo mais. Eu voltei para minha casa reto, sem dor nenhuma. De lá para cá eu tenho dor zero. Sabe o que é zero? Eu tenho dor zero. O que aconteceu? Eu não estou nem aí, porque isso é um problema de Deus. Eu sei que eu preciso cuidar das coisas dele para que ele cuide das minhas. E ele cuida das minhas coisas muito melhor do que eu cuido das coisas dele. Você quer ter essa experiência? Você não vai se arrepender. Você não vai se arrepender. Sabem vocês aqui, ó, isso que nós fazemos de juntar alimentos para ajudar as pessoas, tem pessoas aqui dentro que precisam de ajuda. Às vezes pode não ser ajuda de alimento, pode ser uma ajuda espiritual, mental, alguém que quer você ouvir alguma coisa que precisa de você, né? Então há diversas maneiras de nós ajudarmos pessoas, e até de alimento. Aqui temos pessoas que precisam de ajuda de alimentos. Você está atento para isso? Ou você só quer vir aqui ouvir e aprender e ir para a sua casa, aprendi, fiz a minha parte? Se você fizer isso, você está se perdendo. Está perdendo. Eu queria aproveitar o mundo, entende, meus amigos? Eu queria e posso aproveitar o mundo hoje. Mas o que é aproveitar o mundo hoje se não é ter Jesus aqui, fazendo toda a diferença e falando para as pessoas o que ele fez na minha vida? O que é? Rodei o mundo inteiro para dizer para vocês assim, ó, mesma coisa. Se eu não tivesse nem saído daqui. Mas quando você vê uma pessoa dando meia volta na vida, fazendo totalmente diferente, aí a história é totalmente diferente. Aí é outra coisa. Te faz um bem tão grande ver as pessoas sendo encaminhadas para aquilo que você aprendeu. Não é? Paulo queria isso. Fez a ponte em Roma, e de Roma ele foi para a Espanha. O interesse dele era esse, espalhar aquilo que Deus havia feito na vida dele. Você faz a ponte, vai para o seu vizinho, você vai para o seu trabalho, você fala dele, tá bom, você não fala, mas você vive, porque tem muita gente que não precisa falar, pode viver. Tem gente que tem dificuldade de falar, Deus entende, você vive,
Entende? Você vive para que as pessoas pensem, opa, diferente. Paulo não falou nada. O que a injustiça que foi feita com ele lá em Roma fez com que as pessoas se convertessem. Amigos, olha, não foram suas palavras, eu quero provar para vocês em Filipenses capítulo 1. Nós não abrimos para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Mas vamos abrir Filipenses capítulo 1, verso 12, 14? Foi um livro que ele escreveu, né? Então vamos ler. E agora, Filipenses fica no novo ou no velho? No novo, né? Depois de Gálatas, Efésios, Filipenses. Página 163. Filipenses, capítulo 1, de 12 até a 14. Todos acharam aí? O Cláudio lê? Pode ler para nós aí, Cláudio? E quero, irmãos. Peraí, que a Cátia não abriu, se a Cátia não abrir, e você lê e ela não acompanhar, depois ela vem para cima da gente aí, que não doido. Bicho teste. Então, capítulo 1, verso 12 a 14. E quero, irmãos, que saibas que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Viu? E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra, mas confiadamente sem temor. Viu? Estamos falando alguma coisa, inventando alguma coisa aqui? Então Paulo escreveu isso aí, ó. E muitos irmãos, ouvindo do meu sofrimento, tomaram ânimo. A dor, meus amigos, ela não é enviada por Deus não, viu? A dor ela não é enviada por Deus, o sofrimento não é enviado por Deus não, de maneira nenhuma. É que Deus usa essa dor como instrumento da sua pregação. Então, se você estiver vivendo um momento difícil, um momento de dificuldade, não se desespere se você estiver passando por essa fase difícil. Não se desespere se alguém estiver sendo injusto com você. Ou se a vida estiver sendo injusta com você, não se desespere, você está passando por isso. Talvez a vida não esteja acontecendo, rolando do jeito como você esperava. Não se desespere, tenha paciência. Na agenda de Deus, tudo vai acontecer no tempo dele. Na agenda de Deus, tudo aconteceu no tempo de Deus com Paulo. Você não tem que adiantar nada e nem que atrasar nada. Deus tem um plano para cada um de vocês. Tem um plano. Tem um plano. Sabe o que eu ouvi de muitos irmãos de outros lugares? Que baita injustiça Deus fez quando te mandar esse câncer. Eu falei, Deus me mandou esse câncer, você não sabe nem o que está falando. Esse tempo todo de igreja você não sabe, você não aprendeu que não é Deus que manda a doença para ninguém. E que injustiça é essa? Se eu não bebia isso aqui, olha, eu nunca bebi água. Se você não bebe água, como é que fica, sozinho? Você sabe como é que fica? Eu não bebi água, isso é um problema meu, pago pelo preço. Por que é que você está colocando a culpa em Deus? É Deus dando chance. Deus pega o limão que acontece na nossa vida para fazer uma limonada. E ele diz assim, espera, tenha paciência, eu vou fazer do meu jeito. Você tem sido assim? Em vez de se levantar contra Deus, e muito mais contra seus irmãos, contra seus amigos, esse grupo está reunido para isso. Nós abrimos aqui, meus amigos, todos vocês sabem que nós não somos pastores. Eliezer é o nosso líder, ele não é pastor e não ganha para isso. Eu não ganho, Cristiano não ganha, nós não ganhamos. Aliás, às vezes nós pagamos, porque tem um custo, sabe? Eu tenho que dizer isso para vocês. Tudo que nós fazemos aqui, temos um custo. Nós pagamos, nós fazemos isso por amor, sabe? Porque Deus nos dá. E quando nós damos alguma coisa, nós damos a 10ª parte apenas, é o que a Bíblia diz. E fazemos isso porque Deus fez por nós primeiro. Nós amamos a Deus porque Deus amou primeiro. E não fomos nós que escolhemos a Deus, é Deus que nos escolheu, é isso que diz a Bíblia. Nada do que eu estou falando aqui são palavras imundas de mim mesmo, porque seriam palavras injustas. São palavras que diz a lição que nós estudamos essa semana, que diz a Bíblia. Alguma participação de vocês, por favor? Eu quis resumir a lição em 3 partes, e assim nós fizemos mais alguma participação mais dessa parte, dessa lição de Romanos? Alguma coisa chamou a atenção de vocês?
chamou a atenção quando Vamos lá. a lição fala que você pode mandar carta, você pode mandar um e-mail, mandar uma mensagem, mas o melhor é você estar pessoalmente, né? Falar com a pessoa pessoalmente. E era isso que Paulo queria, né? Era estar lá para conversar com aqueles irmãos, chegar até lá. Viu? Mas isso tem alguma coisa a ver hoje? Hoje dentro de casa, às vezes a gente fica assim, ó, 2 filhos conversando assim, ó, dentro de casa, sabe? Ele conversa comigo por aqui, o bom é quando a gente está aqui, ó, não é? Na era da comunicação, sabe o que aconteceu? Na era da comunicação, ninguém se comunica. Nós vivemos na era da comunicação, onde as pessoas não se comunicam. Se fosse hoje Paulo, ele continuaria escrevendo cartas. Se fosse hoje, ele iria nos lugares para saber como é que estava o Cleiton. Como é que está? Kátia, como é que você vive isso aqui? Porque isso aqui, muito bom, tornou as pessoas muito frias. E por isso os consultórios de psicologia estão abarrotados. Quem mais poderia dizer? Quem estudou aí a lição, o livro de Romanos, capítulo 1 apenas? Sim. Ele, quando o navio lá Naufragou? e ele, quando teve todas essas intempéries todas aí, na realidade isso tudo estava no script, para amansar ele e dizer que tudo aconteceria no seu devido tempo e da forma que ele queria, não que você queria. Olha que observação. Na realidade, a gente, isso eu estou vendo dia após dia, que não temos, até temos, a ousadia de achar que controlamos. Não controlamos. E mais do que nunca, tudo que nos acontece é uma forma dele nos mostrar que não temos controle, que o controle é dele e que o melhor sempre acontece. Porque a gente sempre aprende muito. E que eu tenho usado muito uma frase que é usada nas ruas, quando tem guardadores nas ruas que param, que a gente para os carros. E a gente, quando para o carro, ele diz uma frase muito interessante: deixa solto. Não é isso? Que eu conduzo. Você não pode puxar o freio de mão, que ele tem que deixar solto. E deixar solto é ter fé. Ou seja, tudo Se coloque no lugar do Paulo. acontecerá no seu devido tempo, da melhor maneira que você vai aprender, que você vai melhorar, que você não controla nada e que você, diante de não controlar nada e que o seu tempo não é o tempo dele, que tudo é para sempre melhorar. Nós sempre vamos encontrar pessoas que vão querer controlar as coisas, viu? Isso faz parte do caráter da pessoa, do ambiente que ela vive. Você se coloca no lugar de Paulo. Morava na Cilícia, falava italiano muito bem. Foi para Jerusalém, porque a irmã dele já estava lá estudando, e foi para lá e estudou grego e aramaico, tá certo? Estudou com Gamaliel. O cara já era um poliglota, entende? Já conhecia tudo de Pentateuco, de Torá. Já conhecia tudo. E de repente ele encontra-se com Jesus. O que ele dizia? Eu sou líder, o cara, ele era o líder do exército de Roma. Muito difícil alguém, sabe, se sobrepor e se colocar à disposição de Deus quando chega a uma posição como essa. E é por isso que Deus tem que falar assim: eu tenho que te preparar. Lembram de Moisés, que foi criado num palácio, com o faraó e tudo mais? Deus falou assim: como é que eu vou fazer com esse homem? Já sei. Ele não poderia sair do palácio e poder livrar o povo de Israel. Só que Deus falou assim: eu preciso que você desaprenda tudo que você aprendeu. Desaprenda tudo. Sabe quando ele mandou? Lá para Midian, um deserto. Midian, eu fui até esse deserto. Sabe o que tem nesse deserto? Deserto. Não tem nada. O interessante é o seguinte, Serginho. Paulo também botou na prisão. Algumas vezes. Paulo, que todo aquele aprendizado teórico que ele teve, ele não usou nada para Sem dúvida. só utilizou depois do encontro
a experiência dele que ele levava, né? Então ele falou assim, olha, todo mundo precisa mudar, eu mudei, vocês tenham cuidado, é sempre chamando a atenção, né? Porque o povo tinha sempre aquela a mania de seguir caminhos errados, né? Sempre caminhos diversos do Senhor. Então, Paulo tinha essa preocupação, a humildade predominava, né? Sobre todas as coisas. E Serginho, Sim, querido. colocando para os dias de hoje, é muito difícil a pessoa largar tudo, tendo uma posição, tendo tudo, largar tudo para seguir, né? É difícil. Mas olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Paulo, Deus precisou intervir na frente dele, certo? Você pode continuar sendo o Alexandre que você era. Você pode ser o mesmo advogado, você pode ser o mesmo médico, você pode ser o mesmo auxiliar de escritório, a mesma secretária. Deus quer trabalhar com você, como você está, do jeito que você é. Você só precisa dar a Ele aquilo que você não pode comprar, que é o teu coração. Só. Entende? Deus só precisa disso. Você dá para Ele o seu coração e diz para Ele que você quer aprender com Ele. Aí você vai se tornar uma outra pessoa. Mas olha aqui, amigos, isso aconteceu com você, aconteceu comigo, continua acontecendo, porque há 47 anos eu venho pedindo a Deus, Senhor, me transforme no teu querer, na tua vontade. Na tua vontade. E todos os dias, sabe o que eu faço? Eu tento sair dessa vontade. Porque eu sinto vontade de ser aquilo que eu era. Eu sinto muita vontade de ser aquilo que eu era. E quando alguém me dá uma fechada, eu sinto muita vontade de ser aquilo que eu era. E quando alguém me oferece uma grana por fora, eu sinto muita vontade de ser aquilo que eu era. Só que eu peço a Deus que Ele não me permita desviar os meus pés nem para a esquerda e nem para a direita. Sabe quantas vezes eu faço isso? Só todos os dias. Porque o dia que a gente não fizer isso, você vai cair. O dia que você não fizer isso, você vai cair. Paulo, sabe o que ele fazia? Em todos os lugares que ele ia, ele contava para as pessoas a conversão dele, como Deus chegou até ele. E ele chorava. Se você ler em livro de Atos, você vai ver. Ele chorava em todas as vezes que ele ia pregar o Evangelho, e o Evangelho que ele contava era o que Deus fez com ele. Todas as vezes. O que Deus fez contigo, você tem que contar. Você tem que contar para as pessoas. É isso que vai fazer com que a gente preencha a nossa mente aqui e você não pense em bobagens. Você não pense em bobagem. Entende? De usar o conhecimento para bobagens. Porque o conhecimento bíblico traz bobagens, sabiam disso? Não à toa nós temos 233 religiões, só aqui no Brasil, catalogadas, porque é bobagem. Usa a religião para o meu interesse próprio. Usa a religião, usa a palavra de Deus para me beneficiar de alguma forma, como a igreja tanto usou há muito tempo, vendendo perdão, indulgências. A gente não faz isso. A Bíblia não te dá o direito. Sabe o que ela fala? Da mesma maneira como você recebe, você tem que dar. É isso que ele fez, amigos. Paulo tratou a vida dele dessa forma. Dia a dia. Passo a passo. Ele, no início, sabe o que aconteceu com ele? Ele brigou com Paulo. Com Pedro. Ele brigou com Barnabé. Viu disso? Ele brigou com Apolo. Eu não concordo com o que você fala. Isso, aquilo. Mas Deus foi trazendo os dois, foi trazendo aquilo, conduzindo, de forma que assim, nós não combinamos o nosso pensamento. Pregue lá, viva a sua vida e eu pego cá. Pedro vai para cá e eu vou para lá. Sabe o que aconteceu no meio do caminho? Deus foi juntando essas pessoas, foi unindo, e quando Pedro morreu, ele orava por Paulo que estava morrendo no mesmo momento lá decapitado. E quando Paulo morria, ele estava orando pelo amigo que estava morrendo de cabeça para baixo. É assim que nós temos que nos movimentar com as pessoas que estão ao nosso redor. Sem pressa, pacientes. Sempre entendendo que a minha briga não é contra o Cleiton e nem contra as coisas que ele faz. Minha briga é contra aquilo que faz com que ele haja dessa forma. E a gente tem que ajudar, entende? E eu não tenho que ir no Eliezer para falar com o Cleiton para ele. Eu tenho que ir no Cleiton e resolver a situação. Assim que a Bíblia diz. Deu para entender esse primeiro capítulo de Romanos? Muito Romanos? bom.
Eu não vi ninguém, mas que eu ouvi a Denise falar, a Kátia falar, a Helena, Rosinha não falou nada. Falou, Esta menina, rapaz. essa garota, ela me traz problemas às vezes. Por isso que às vezes a gente, ó, Flávia, aquele testemunho que você viu, Flávia, há pouco tempo eu vi um testemunho da Sandra que se batizando lá em São Conrado, não foi, Flávia? Não foi impactante aquilo? Nós vamos ter aqui agora, daqui a poucos dias, o João Batista. Olha, nunca vocês vão ver a gente colocando uma arma na cabeça de vocês têm que batizar nunca. Sabe por quê? Porque que a gente ganha? Não ganha nada com isso. Batiza se você quiser. Eu estou só dizendo para vocês aqui, eu como uma pessoa igualzinha a você, o que esse livro fez na minha vida, como ele mudou a minha vida, entendem? Como ele trabalha na minha família, com os meus filhos, com todas as dificuldades que vocês vivem e ouvindo também. É só por isso. E quando alguém fala assim, eu quero fazer o que a Bíblia manda, que é se batizar, aí a gente faz festa, lógico que a gente faz festa. Sabe por que a gente faz festa? Porque a Bíblia diz que o céu faz festa. Por que a gente não vai fazer? Se os anjos se reúnem e fazem festa, nós também temos que fazer, porque eles gostam. Eu também gosto. E vamos fazer todas as vezes que alguém fala assim, eu quero me batizar. Entende? Foi isso que Deus fez com essa garota que está chegando aí agora. É isso que Deus vai fazer com outras pessoas mais, com o seu genro. E assim vai acontecer. É assim que Deus age nas nossas vidas, entende? Uma pergunta a mais e a gente fecha a lição aqui, porque nós precisamos fechar a lição. Nós estamos falando de você, querida, aqui por trás. É. Viu? E do Teófilo também. Agora, Teófilo, eu quero depois dizer o que foi Teófilo na palavra de Deus, viu? E que importância teve Teófilo mas vai ser numa outra vez, Teófilo. Hoje você chegou tarde, vai ficar de castigo, sentar nessa cadeira e vai tomar um lanche com a gente, tá? Mais alguém mais? Vamos chegando.